Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 93º vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Informações sobre a Vítima, do Joaquim Nogueira, livro que é o representante do Acre no Giro pelo Brasil. Terra de Chico Mendes, o Acre já foi um estado nacional, acredite ou não, ele já teve presidente, exército, foi um território que o Brasil comprou da Bolívia por 2 milhões de alguma moeda aí, mas atualmente o Acre é um estado brasileiro, o estado do autor de hoje. Joaquim Nogueira é filho de seringueiro e foi servente de pedreiro, pintor de paredes, ajudante de serraria, auxiliar de escritório, bancário e oficial de justiça. Aí, em 1983, ele formou-se em Direito pela USP e ingressou na polícia como delegado, cargo que exerceu até se aposentar em 98. Daí, depois disso, ele foi publicar o livro de estreia dele, que é o Informações sobre a Vítima. Publicado pela Companhia das Letras em 2002, esse livro aqui vai ser descrito na quarta capa da seguinte forma: Vinícius é um tira durão e honesto. Usa o telefone da vizinha e come arroz, feijão, bife e uma saladinha no boteco da esquina, cujo dono vende fiado. Quer vingar o assassinato de um amigo recente, mas não tão decente. Acharam 750 gramas de cocaína no carro do morto. A busca ao criminoso pelo bafão de São Paulo e pelas teias traiçoeiras da burocracia policial move a trama desse surpreendente livro de estreia de Joaquim Nogueira. Sob a luz noturna da cidade desfilam personagens cheios de humor e drama. O padrasto estuprador, o traficante e sua mãe hipertensa, o receptador pé de chinelo, o bicheiro generoso e uma vizinha pra lá de provocante. Ok, alguns elementos disso aqui vão ser comentados posteriormente, mas como eu simplificaria o livro? A gente vai acompanhar o passo a passo da investigação que o Vinícius vai fazer. Ele é o nosso narrador, ele é o nosso personagem principal, protagonista, e ele tá investigando o assassinato desse recém-amigo dele, que é o Toninho, que é uma pessoa que fica um caráter dúbio ali, a gente não sabe exatamente como que ele é uma pessoa que tanto o personagem como a gente, obviamente, conhece há muito pouco tempo. E aí a gente vai ter um toque realista nesse livro, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado em romances policiais. E com isso eu já vou fazer um link, eu já vou conectar com o primeiro ponto-chave que eu trago neste vídeo. A vivência do Joaquim vai trazer um traço de verossimilhança para esse livro que é muito interessante, porque ele realmente trabalhou na polícia, ele era delegado, né? Mas não é o único traço que vai ser coincidente entre o Joaquim e o Vinícius, o que fica um pouco confuso depois. O Vinícius também já foi bancário, ele também é formado em Direito, e apesar dele ser um plantonista e ser investigador, tipo, por uma semana, investigador por um dia do Fantástico, por causa desse caso, ele meio que pede para investigar esse caso, ele não seria responsabilizado por isso. É uma coisa que fica um pouco dúbia se algumas opiniões do livro são de fato opiniões do personagem ou se tem algum desabafo ali do Joaquim. É uma coisa que fica difícil de entender de fato, porque tem um toque muito real nesse livro. É um livro muito burocrático, é um livro que você realmente vai acompanhar uma investigação sem muito suspense, uma investigação que realmente vai ser conduzida ali pouco a pouco. É um livro de 350 páginas que não acontece tanta coisa quanto a gente estaria acostumado num romance policial. Eu vou conectar isso aos preconceitos que o livro traz, eu ainda vou explicar melhor isso, mas antes eu quero fazer alguns comentários gerais. Primeiro de tudo, esse é um livro bem consistente, assim. Ele é bem construído e bem escrito, o que eu atribuo ao fato do Joaquim ser formado em Direito. Óbvio que isso não é uma conexão direta, né? Mas a gente tem muitos casos de escritores que foram formados em Direito, especialmente em São Paulo, e que depois foram seguir uma carreira. A gente tem a Hilda Hilst, a gente tem o Rafael Montes, se eu não me engano a Lígia Fagundes Telles também, mas eu não vou falar uma lista inteira, só que é um livro que é robusto, assim, e é aquela coisa também que é tradicional, tirando um fator. É um livro que não tem travessões nas falas, o que às vezes, muito raramente, ficava confuso, mas eu já leio muito, então pra mim ficou pouquíssimo confuso, talvez pra alguém que não lê tanto fique muito mais. E inclusive eu vi gente reclamando disso em resenhas do livro.
Outro comentário geral é que esse é um livro muito urbano, é um livro assim, cidade total. É São Paulo, a gente tem descrições de ruas, de avenida, a gente consegue, assim, se você pegar o mapa de São Paulo e sair caminhando por onde descreve, deve estar muito bem descrito os caminhos, os trajetos, os lugares onde esse policial vai. É uma coisa que é muito recorrente, assim, eu ia falar relevante, mas relevante não é, mas é recorrente. E o último comentário geral é que o Vinícius, a gente entra muito na cabeça dele, a gente entende muito como ele pensa, como ele raciocina, e isso acontece mesmo que ele não seja carismático, o que é um pouco um problema, porque acho que a gente sempre quer que o personagem principal, que a pessoa que esteja nos contando a história, seja uma pessoa carismática, seja alguém que a gente se afilia, assim, que a gente tem algum tipo de afeto, mas não é o caso, pelo menos não foi pra mim. Eu até entendo ele, mas eu não senti uma compaixão, assim, eu não tava ligando tanto. Se ele morresse, eu acho que eu não ligava. E isso poderia estar conectado aos preconceitos que eu comentei que existem no livro, mas não é uma conexão direta, assim, eu acho que a falta de carisma dele é outra coisa, mas é um personagem, e outros personagens também vão ser, mas eu acho que isso fica mais óbvio nele, que vão ter traços de machismo nesse livro, de homofobia, de sexismo. É um livro que é um pouco engraçado, quantas descrições de peitos balançando nas camisas acontece. Eu acho que aconteceu umas 3 vezes, era uma descrição que eu não lembro a última vez que eu li no livro também. Mas eu quis trazer o tópico de preconceitos para falar de um assunto um pouco polêmico, que é os estereótipos relacionados à polícia. A classe policial não é exatamente adorada por boa parte da população. Eu acredito que por motivos reais, assim, e válidos e importantes, e não acho que é uma discussão à toa, mas eu não vou me aprofundar nessa discussão, mas eu vou trazer alguns trechos do livro que mostram uma opinião interessante, assim, pelo menos do narrador do livro, né? Pelo menos do personagem principal. E aí vai ficar mais claro porque que eu achei que parecia um pouco estranho, assim, saber se tinha uma opinião do Joaquim Nogueira aqui ou não. Deixa eu ler pra vocês. Vão ser 4 trechos e o primeiro é: polícia é assim mesmo, as pessoas só gostam quando precisam. O segundo é: para muita gente não existem policiais bons. Policial bom é policial morto. Só lembrando que esse livro é de 2002, então essa frase, apesar de parecer muito ligada a bandido bom é bandido morto, eu não sei se é tão ligada assim quanto poderia, porque essa discussão voltou mais à tona nos últimos anos, né? Mas eu honestamente não vou saber falar como que era essa conversa em 2002. Mas aí a gente não vai ter só um toque de tipo, a população não gosta da polícia. Na página 163 a gente vai ter a seguinte coisa: estacionei e dei uma espiada nas imediações, esperando que me surgisse alguma ideia brilhante, uma luz. Não surgiu nada. A investigação que tiras como eu fazem no dia a dia não tem nada a ver com a investigação que a gente lê nos livros. Quando eu era mais jovem e tinha tempo e boa vontade para ler os livrinhos de sei lá quem, ficava besta como as coisas aconteciam tão facilmente para ele. Além de quebrar a cara dos bandidos, o detetive ainda conquistava todas as louras. Na vida real, as coisas são um pouco mais difíceis. O buraco é mais embaixo. Eu queria também derrotar meus desafetos e conquistar a mulherada, louras ou morenas. Só que estava na Zona Leste, numa desagradável manhã de sábado, olhando a pracinha idiota e pensando no meu amigo. Isso evidencia que o livro realmente vai ser realista pro lado de, tipo, investigações policiais podem não acontecer nada durante muito tempo, e a gente vai acompanhar isso, assim. A gente realmente vai ter momentos do livro em que não acontece nada demais, ou que ele vai ter uma dica, uma pista que não vai levar pra lugar nenhum. Só que, se isso não fosse reiterado, eu não traria pro vídeo com tanto destaque, porque na página 192 a gente vai ter isso de novo. Abre aspas. Procurei outras coisas para perguntar, mas não me ocorria nada. É frequente isso. Deixo de fazer perguntas importantes, às vezes até óbvias, ou esqueço de fazer as perguntas que havia planejado. Investigação é assim mesmo. Eu queria ser maravilhoso como aqueles policiais que a gente vê nos livros e nos filmes, perguntando só as coisas certas nas horas certas para as pessoas certas. Mas a verdade é que volta e meia cometo erros primários.
Deu pra entender por que eu enxerguei um tom de desabafo nessas frases, assim? Eu realmente fiquei um pouco confuso. Eu imagino que seja a opinião do personagem principal, mas eu acho que com tantas coincidências com o escritor, eu fiquei assim... Eu acho que tá muito entrelaçado as coisas. É difícil enxergar o que realmente era do personagem particularmente, sabe? De um jeito que não fosse tão ligado à realidade. Mas é um livro que não acontece nada de nada? Não, né? Tem reviravoltas interessantes, inclusive as reviravoltas que eu mais gostei eram as que apresentavam novos personagens. Eu acho que as personagens desse livro são realmente boas, assim, são pessoas interessantes, apesar de que elas eram todas muito desagradáveis. Acho que ninguém era realmente simpático, era realmente uma pessoa alegre, assim, era todo mundo muito carrancudo, assim, e tudo bem também, mas é um livro que tinha esse tom pesado. Só que eu concluí no fim das contas que o livro não tem ameaças reais, assim. Eu não senti que o personagem principal ou qualquer pessoa querida ali estava realmente passando por algum perigo iminente, aquela coisa que a gente tá acostumado em romances policiais, em filmes e séries e tal. É uma coisa que eu acho que é um elemento importante, que a gente realmente sinta uma ameaça, um perigo, uma coisa muito perigosa. Mas eu não senti isso. Eu fiquei em dúvida se o livro soube despertar essas emoções ou se eu tava muito desacostumado, se a gente já tá vivendo numa época em que a serotonina tem que estar assim muito em alta, tudo tem que ser um absurdo, mas eu não sei dizer honestamente porque esse livro tem mais de 20 anos, a literatura era outra coisa anos atrás, era quando a internet não era a mesma coisa, a própria internet era uma coisa que daria ansiedade pra muita gente atualmente, ter que discar e tal. Mas eu realmente fiquei muito em dúvida, será que esse livro só não soube colocar alguns pontos mais, sei lá, mais nervosos, assim, umas coisas que realmente atiçassem minha curiosidade, porque eu ia lendo e lendo, assim, eu ficava tipo, tá desenrolando a investigação, mas e daí? Tipo, eu acho que vai dar tudo certo no final. Não tô sentindo que alguém que eu gosto vai morrer. Eu mal gosto das pessoas desse livro, sabe? Ficou uma coisa um pouco maçante. Será que eu estou viciado em serotonina? E pensando em como o livro envelheceu, eu acho que atualmente ele seria no mínimo mais enxuto. Eu acho que ele seria no mínimo menor, porque isso aqui tem 350 páginas, gente. Eu acho que não é que não se justifica, né? Eu acho que tudo que tá aqui dentro, de alguma forma, tá conectado à história e tal, mesmo que fique em aberto depois, ok. Mas eu acho que o próprio autor editaria isso aqui porque realmente é um livro que ele poderia ser menor. É nesse sentido que eu falo. Dava pra ser menor de verdade, assim, dava pra ter umas 250 páginas. Eu acho que rolava super. E nessa atmosfera, se você me perguntar se eu gostei do livro, se eu recomendo o livro, o que eu vou falar? Então, eu acho que foi um livro que foi meio de praxe, assim. É um livro que é um clássico no sentido, não grandes clássicos, né? Mas no sentido, um livro tradicional, assim. Não é um livro que eu posso falar mal. Mas eu acho que eu não consegui ver nele algo que não passasse batido, assim. Eu acho que é um livro que virou um sonho, assim. Ele tinha uma proposta que era muito interessante de sair dos absurdos das investigações policiais e trazer uma coisa que fosse um pouco mais verossímil e que tinha observações interessantes sobre a vida real, assim. Mas, no fim das contas, não deu em nada que me impulsionasse, sabe? Não foi uma coisa que eu realmente falo, nossa, que delícia. Eu acabei o livro e fiquei assim, ok, ele acabou, tamo aí, vida que segue. E eu acho que essa minha opinião foi corroborada, assim. É porque eu fiquei muito em dúvida de como que eu ia fazer esse vídeo, gente. Porque eu não conseguia criar um roteiro, de fato. E aí eu fui pesquisar outras resenhas, outros comentários, outras opiniões sobre o livro. E era muito isso, gente. Era muito essa opinião que eu tive, porque muita gente falava assim, ai não, porque o livro é bom nesse sentido, nesse sentido e tal. E aí, era tipo, em 5 estrelas, as pessoas dando 3. As pessoas não tinham tanta coisa a reclamar do livro, mas elas não tinham o que elogiar tanto, sabe? É um livro que realmente ficou na média ali. E é isso. Se você me perguntar se eu recomendo, inclusive, eu vou falar que eu não recomendo. Apesar de que não seria uma perda de tempo. É um livro que não é totalmente desinteressante, assim, você quer saber como ele acaba e tal. Mas é aquela coisa que eu não recomendo. Entendeu?
Eu acho que eu só prefiro algo com mais tensões de fato, sabe? E esse é o vídeo de hoje. Pra quem não quiser receber spoilers, eu vou fazer uma pequena parte do vídeo com spoilers, mas é uma coisa que pra mim tanto faz você assistir os spoilers ou não. Eu acho que não atrapalha a experiência neste caso aqui. Eu até sugiro pra vocês entenderem melhor por que eu fiquei tão confuso com esse livro. Um beijo pra quem for ficar até aqui e vamos lá pra quem for comigo. Eu basicamente vou adentrar nos elementos mais dramáticos que acontecem nesse livro, mas antes disso eu vou falar o seguinte. Existia uma noção minha que esse livro ia explodir uma hora, que realmente alguma coisa ia acontecer, não falando que era uma expectativa tão grande também, mas eu achei que, faltando 30 páginas, que o final ia ser assim, arrebatador, e que ia ser uma coisa que realmente justificasse toda a preparação que o livro trazia. Mas, gente, faltando 30 páginas, eu ficava, acho que não vai vir a reviravolta boa, assim. E eu juro que eu queria saber quem era o gay das ligações. Por quê? Existia um momento no livro ali que o policial recebe uma ligação, ou duas, acho que ele recebe duas, de um personagem que tem uma voz afeminada e que dá uma dica pra ele de onde ele encontra um bicheiro lá. Tem personagens muito aleatórios nesse livro, inclusive. E aí, a gente nunca descobre quem é essa pessoa, como que ela arranjou essa informação, por que ela passaria essa informação pro policial. E existem vários momentos que vão ter essas conversas assim, ou que o policial recebe alguma dica do nada, ou que ele vai conversar com alguém de um jeito que eu achei muito indiscreto, inclusive. Eu questionei se o policial era meio burro às vezes, porque ele só jogava umas informações em pessoas que pra mim eram muito suspeitas. E apesar de que, no final das contas, a pessoa que cometeu o crime fosse uma dessas suspeitas, eu acho que ele falou coisa pra gente que não deveria saber, assim. Ele falava tudo pra todo mundo, era uma coisa que dava aflição. Eu ficava tipo, meu filho, você não tá parando pensando. Você não tá, tipo, pelo amor de Deus, fecha a boca. Você tá dando informação pra quem pode usar isso contra você, sabe? Era meio aflitivo. Mas, pra resumir, existiam vários elementos que eram jogados ali na narrativa e que depois não davam em nada. O que, às vezes, eu só perdia a paciência. Eu falava, então tá, vamos seguir então, vamos lá, vamos fingir que você não gastou umas boas 20 páginas nisso pra não dar em nada. Inclusive, teve uma personagem que era a amante do bicheiro, que foi uma coisa que realmente eu questionei a verossimilhança do negócio. Por quê? Porque ela morava numa cobertura, e era uma cobertura que ela reformou, que ela pintou de rosa, assim, uma coisa bem girl boss. E aí, ela abria as portas, assim, pra esse policial do nada. Ela tinha toda a boa vontade de receber esse cara, não sei por que ela era tão solícita. E lá em cima, ela também, depois de uma conversa, né? Ela abriu o cofre dela na frente dele, mostrou um anel, que era um anel suspeito lá pra história. E ainda o cara confisca o negócio e a amante do bicheiro não faz nada. Isso não teve nenhuma consequência. Eu fiquei muito perdido, porque eu fiquei assim, não é possível que um anel seu é confiscado e você é amante de bicheiro e você não vai contar isso pro seu marido, você não vai contar que pro seu marido que o bicheiro foi lá e que ele quase invadiu sua casa. Eu achei tão estranho essa personagem não se incomodar com a situação, mas isso é muito aleatório. Eu tô fazendo spoilers aqui realmente pra comentar umas coisas que pra mim não encaixaram. E sobre a panguazice do protagonista que eu já mencionei, uma hora eu questionei se ele ia prender alguém no final. Eu sabia que ele ia descobrir quem que fez, mas eu fiquei assim, nossa, ele tá tão devagar que eu acho que ele nem vai prender ninguém. Eu acho que ele vai deixar a pessoa solta e vai ficar feliz com a informação. Inclusive, essa ingenuidade dele, na verdade, é traduzida muito bem pro plot twist do livro, que é o amigo que ele queria resolver o assassinato era um cara que queria matar ele, e que ele só notou enquanto ele investigava. E era uma coisa muito doida, assim, tipo, era uma coisa que ele fazia... Gente, esse cara levou o outro pra ser assassinado na puta que pariu, e ele não notou que ele tava sendo levado pra uma armadilha, mesmo depois de levar um tiro. Mentira, eu acho que eu tô pegando um pouco pesado com o personagem principal, tadinho. Ele não era tão lerdo, mas eu realmente ficava assustado o quanto ele não levantava hipóteses. Eu acho que esse foi o fator que eu realmente fiquei confuso e que eu acho que é importante num livro de romance policial. Hipóteses, muitas coisas. E, no fim das contas, o livro ele é meio linear nesse sentido. Apesar dele abrir umas coisas e não fechar depois, ele meio que vai seguir pistas muito específicas e que poderiam não dar em nada, mas que são exatamente o caminho. Eu fiquei um pouco confuso com isso.
Eu acho que dava pra abrir mais coisa, mais interessante e que movimentasse mais o negócio. E no fim das contas, o cara que realmente era o criminoso, que matou o amigo dele, era tipo um dos chefes da polícia lá, um dos delegados, alguma coisa assim. E é um trem que ficou tipo, tá, era um personagem que apareceu, tipo, não no inicinho do livro, ele apareceu um pouco depois, era uma pessoa que parecia ser só um coadjuvante. De repente ele é o grande culpado, mas ele era detestável que nem todo mundo do livro era, então não foi nada especial também. Eu fiquei tipo, ah, é o Valdo, é o nome dele mesmo. Ah, o Valdo matou. Tá, foda-se, tipo, se fosse o Rodrigues, se fosse a Márcia, se fosse... Eu estou falando nomes reais do livro. Se fosse qualquer um desses, eu acho que eu ficaria assim, tá, nenhum personagem se destacou nesse ponto também. Você ficar tipo, nossa, quem será que é? Todo mundo era desprezível igual, todo mundo meio insuportável igual. E, ironicamente, o finalzinho do livro é o policial, o Vinícius, o nosso personagem principal, sendo celebrado lá na delegacia, sendo celebrado na mídia, nos jornais, dando entrevista e depois ficando com a mulher do amigo, do ex-amigo, né, que foi assassinado, o cara que traiu ele. Aí ele acaba com a mulher dele. Ironicamente, era justamente o que estava sendo narrado antes. Ah, eu queria muito ser igual a esses policiais de livro, de filme, que terminam com a mulher e com os holofotes e tal. Eu fiquei assim, uai, você conseguiu. Você conseguiu terminar o livro de uma forma muito igual ao que você queria. Que coincidência. Eu fiquei um pouco em dúvida se isso era uma projeção, assim, se isso era alguma coisa um pouco mais pessoal. E foi esse o livro, gente. Não foi um mau representante pro Acre, inclusive. Eu acho que foi um livro que foi melhor que muitos outros estados. Eu acho que foi um livro bem consistente, assim. Mas recomendar não recomendo. E vamos pra conclusão. Às vezes eu só queria ser mais burro, eu só queria ser menos realista. Ser intelectual dói. E é isso o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.